É, meu nome é Felipe Sanches. O áudio tá bom? Tá ok? Tá. Meu nome é Felipe Sanches e eu vou apresentar hoje uma palestra sobre hardware livre e engenharia reversa de dispositivos digitais. Aparentemente pode até soar como dois assuntos distintos, mas eu vou mostrar qual é a relação entre os dois assuntos. Tá? E ali, quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail. Bom, eu tenho um histórico de participação no desenvolvimento de hardware livre. Um dos projetos que eu ajudei a criar foi a MetaMáquina, a empresa MetaMáquina e os produtos, né, em particular a MetaMáquina 2 é um produto de hardware livre. Isso significa que todo o design do equipamento está disponível sob termos de licenças livres, de modo que vocês podem fazer modificações e adaptar, modificar o código do firmware para mudar o comportamento da máquina e inclusive os softwares auxiliares também são todos softwares livres. E o hardware em particular também é hardware livre no sentido de que os circuitos eletrônicos, dos microcontroladores, controladores de passo, toda essa parte eletrônica também tem um esquemático disponível com informação técnica sob os mesmos termos livres de compartilhamento. A origem da problemática que faz com que eu apresente para vocês uma relação entre hardware livre e engenharia reversa é a problemática da existência de softwares proprietários, dos quais muitos de nós ainda dependemos para usar dispositivos de hardware que a gente tem nos nossos computadores ou periféricos. Então, para contextualizar, eu queria falar um pouco sobre o projeto Linux Libre. O projeto Linux Libre ele é uma distribuição alternativa do kernel Linux que remove do código-fonte do kernel trechos de código proprietário ou mecanismos de carga de firmware proprietário. Existe uma quantidade rara e muito pequena de firmware livre. E para esclarecer o que é firmware, né? Firmware é todo aquele código que roda não na CPU principal da tua placa-mãe, mas em processadores auxiliares que estão na placa-mãe, ou até mesmo em processadores de periféricos que você anexa ao seu computador. Então, todos esses periféricos têm código rodando ali também. Normalmente, quando você tem vamos pensar numa placa de captura de TV digital. O que uma placa de captura de TV digital tem? Aquelas que você espeta na USB, sabe? Ali dentro ela tem, além dos chips de sintonia, para sintonizar a frequência de um canal de TV digital, e ele também tem tipicamente tem um processador ali, um microcontrolador pequeno, um 8051 ou algo similar, rodando um programinha que faz a configuração desses dispositivos e faz os ajustes de frequência e etc. Implementa parte da funcionalidade do dispositivo ali no próprio dispositivo. E aí você vai ter um driver, que é um pedaço de código que roda no seu kernel, ou seja, rodando no processador da tua placa-mãe, que vai se comunicar com esse firmware. Então você tem dois programas e um protocolo de comunicação entre eles, né? Normalmente, o que a gente está mais acostumado a ver no kernel Linux são drivers livres, ou seja, você tem o código-fonte do driver sob licença GPL, você pode modificar, estudar, etc. Mas esses drivers tipicamente carregam um pedacinho de código executável sem código-fonte correspondente, que é carregado via USB ou qualquer mecanismo que seja. No caso da TV digital, tipicamente um dongle USB vai ter um protocolo USB para enviar esse firmware. O firmware é enviado para o processador na hora que você espeta e o processadorzinho lá de dentro do receptor vai rodar aquele programa específico. Então existe essa parte de conhecimento oculto e proprietário que muitos dispositivos ainda dependem. E com isso, obviamente, todos os problemas do software proprietário vêm junto, né? É a impossibilidade de saber o que o dispositivo realmente faz, é a impossibilidade de corrigir bugs, caso os bugs apareçam e te atrapalhem e você queira corrigi-los, é a impossibilidade de fazer coisas novas, inusitadas e dar novos usos para a tecnologia. Então, todos os problemas que a gente conhece do software proprietário ainda existem
inclusive no próprio Linux. Linux, eu quero dizer o kernel Linux. Né? Ele tem trechos proprietários. Então, esse projeto Linux Libre é uma iniciativa de fazer uma distribuição do kernel Linux com essas partes removidas. E, obviamente, o resultado disso é que você tem um kernel que tem menos periféricos que funcionam com ele. Se você remove algumas coisas, tem coisas que não vão funcionar. Mas não vão funcionar porque quando funcionavam sem você ter controle. Então, sob a perspectiva do ativista de software livre, essa é a realidade. Essa é a realidade do software livre hoje. Se você instalar uma distribuição, como qualquer uma das distribuições endossadas pela FSF, se você entrar lá no site da FSF, tem uma lista de algumas poucas distribuições 100% de software livre. O que não funcionar, exceto erro de se estiver mal configurado e tal, mas se estiver tudo bem configuradinho assim, e mesmo assim um dispositivo não funciona, isso é a realidade do que é o software livre hoje. Então é um parâmetro também para o nosso entendimento de qual é a situação do ativismo do software livre. Distribuições como o Ubuntu, por exemplo, que contém todas essas partes proprietárias junto, né? Distribuições que carregam trechos de código proprietário junto, são na verdade uma ilusão de qual é o status atual do movimento de software livre. Se tudo funciona perfeitamente bem, talvez não seja realmente essa a realidade da perspectiva da liberdade de software. Então, por isso que eu acho importante esse projeto. Tá? E o que a gente pode fazer quando a gente não tem o código-fonte de um firmware proprietário? Bom, a gente pode tentar pegar a documentação por meio de datasheets, que são documentos técnicos que os fabricantes de chips disponibilizam, contando para a gente quais são as características técnicas daqueles chips, e aí a gente pode escrever código de driver usando essas informações. Normalmente o fabricante colabora porque ele quer vender chips, certo? Se o fabricante fabrica um chip que faz determinada coisa e não conta para ninguém o que aquele chip faz, ele não consegue vender o chip. Então a informação está em algum lugar. Entretanto, não é sempre que essa informação é pública. O que acontece às vezes é que às vezes existem acordos entre fabricantes de hardware e fabricantes de chips que são usados nesses dispositivos de hardware, e existem acordos de sigilo, onde o fabricante do chip fornece a documentação técnica sobre o chip só para aquele fabricante que vai fazer a placa que carrega aquele chip. Então existe aí um termo assinado, um NDA, né, um Non-Disclosure Agreement, onde essa documentação só vai para o fabricante de uma placa que tenha justificado ter um volume suficiente para receber aquela documentação e fazer um projeto com aquele chip. Então, nesses casos, ainda talvez existem alguns documentos que vazam, mesmo documentos que não deveriam estar públicos, acabam vazando, mas existem casos em que realmente a gente não tem acesso à informação técnica. E quando a gente não tem informação técnica, é muito difícil desenvolver drivers, firmware, software, etc., que possam usar esses equipamentos misteriosos. E é aí que entra a engenharia reversa. Ou a gente abre mão de usar esses dispositivos, o que é um pouco difícil hoje, porque praticamente tudo passa por algum tipo de problema como esse. É bem raro você não tropeçar em problemas como esse. Então, ou você abre mão da tecnologia e vai viver no mato, ou a gente vai ter que fazer algo a respeito. Né? Então, uma das formas de descobrir informação que o fabricante não te dá é descobrindo na marra. E a engenharia reversa é isso. Né? A engenharia reversa é coisas como isso, não só isso, né? Mas coisas como isso. Se você não sabe o que tem dentro do chip, você pode olhar dentro dele usando ácido e um microscópio, e aí tirando uma imagem, dá para fazer algumas análises para entender quais são os tipos de estruturas que estão por dentro do chip. Né? Mas não é só esse tipo de técnica que a gente chama de engenharia reversa. Na verdade, engenharia reversa é qualquer coisa, qualquer técnica que você possa utilizar para tentar entender o funcionamento de algo, de algum engenho, alguma máquina, alguma tecnologia depois de feita. Né? Desmontar as coisas para entender como elas funcionam. Vai ter uma palestra amanhã, às 14h, do Sean Cross, e eu acho que quem gostar dessa palestra seria interessante também dar
dar uma olhada na palestra dele de amanhã, que ele vai falar sobre o laptop Novina, que é um exemplo de hardware livre. Eu posso até perguntar para o Sean depois, eu não tenho certeza se ele é 100% hardware livre, mas ele é um grande passo nessa direção, aparentemente. E eles estão desenvolvendo esse hardware, ele vai falar um pouco, provavelmente, sobre isso e outras coisas, e também, talvez, sobre engenharia reversa. Então, acho que vale a pena verificar essa palestra amanhã. Ok. Fazer isso é muito difícil, certo? Se a gente quer fazer isso, mas a gente ainda não sabe fazer isso, talvez uma boa forma seja a gente olhar para as tecnologias do passado. Porque a computação e a eletrônica, as bases da computação e da eletrônica não mudaram. A gente teve um processo de miniaturização muito grande, mas muito das técnicas de construção de componentes, circuitos, etc., são as mesmas, são os mesmos conceitos. Então, você pegar equipamentos antigos, você pode, por exemplo, ver um sistema desses que é muito menos complexo do que, seja lá o que for isso aqui, um microcontrolador. Provavelmente é muito menos complexo do que isso, mas é mais acessível, né? Eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma placa dessas aqui. Então, essa placa aqui é uma placa de um videogame, de um fliperama, um arcade, né? E esse jogo, ele usa um processador bem antigo da Motorola e também um Z80, que esses dois processadores, justamente essa combinação Motorola e Z80 foi usada no Mega Drive. Tá? É uma arquitetura similar, não é a mesma coisa, mas é similar. A maioria desses chips que estão aqui, eles são o que hoje em dia você veria dentro de um chip de vídeo. A placa de vídeo não é um chip só. A placa de vídeo são muitos chips e toda a lógica de construção das imagens e geração do sinal de vídeo que vai para o monitor é gerada por esses circuitos. E cada um desses chips são chips muito simples. São chips da família 74, provavelmente, que são portas lógicas, chips bem simples. Coisas que você, num curso de eletrônica, num curso universitário introdutório à eletrônica digital, são as primeiras aulas, né? É claro que a forma como você interconecta eles não é algo da primeira aula, mas o tijolo básico usado para construir essa placa são elementos muito simples. Então, se a gente não é capaz de olhar para uma coisa de 20 anos atrás e entender como ela funciona, acredito que não há esperança da gente querer ir direto olhar para uma coisa dos dias de hoje e entender como funciona. Então, é um passo necessário entender isso. Então, eu digo que isso é, de certa forma, existe uma oportunidade educacional no hardware antigo. Então, no que muita gente vê como sucata, tem conhecimento extremamente importante. Dar uma aula de computação, dar uma aula de eletrônica com uma placa dessas é uma grande oportunidade. Em particular porque os dedos acessam os pontos, você pode, pelo tamanho das coisas, você pode usar instrumentos e fazer medições de sinais, não só observar as trilhas, como esses chips são interconectados, mas também usar equipamentos de bancada e fazer essas observações de como a placa funciona quando ela está ligada e quais são os sinais que passam por cada um desses chips. Isso é muito melhor do que querer já ir direto, jogar ácido no chip e depois não saber o que fazer com essa imagem, né? Bom, existe um projeto chamado Mummy, que tipicamente ele é considerado, acho que por grande parte dos usuários, como apenas uma forma de jogar videogame de graça. Quem aqui já ouviu falar sobre o Mummy? Ok. O Mummy significa Multi Arcade Machine Emulator. Aquela placa é uma placa de fliperama, uma placa de arcade, né? A ideia do Mummy é que ele é um emulador, ou seja, ele é software que reproduz o mesmo ambiente, as mesmas condições que o arquivo executável, o programa de computador, que é aquele jogo,
encontraria quando rodando naquela placa, mas o emulador ele reconstitui um ambiente similar, mas rodando em outra plataforma, por exemplo, aqui no meu laptop. Então, enquanto ali você tem hardware, que são os chips, os processadores, e em cima do hardware você tem um programa, que está gravado nas memórias ali, então tem software em cima de hardware. No caso de um emulador, você tem aquele mesmo software, em cima de software que replica aquele hardware, em cima de hardware de verdade. Né? Então você tem duas camadas de software, em vez de software e hardware. Né? Mas é a mesma coisa, você substitui hardware por software e tem o mesmo ambiente, essa camada de compatibilidade, e aí você consegue executar algo que não era para executar nativamente nessa máquina, mas sim naquela. Tá? E a proposta do Mami não é a proposta de criar uma forma de jogar jogos de videogame de graça. Essa até uma brincadeira que o pessoal fala, que isso é apenas um efeito colateral agradável. Mas a real missão do projeto Mami é a missão de documentar e preservar a história da indústria do videogame. E documentar do ponto de vista da precisão técnica, dos fatos técnicos, de quais eram as características e as condições técnicas de execução de código nessas máquinas. Né? Como o hardware dessas máquinas funcionava. E essa documentação é feita por meio do código-fonte. Então, o código-fonte do Mami, aqui a gente tem... Essa aqui é uma imagem desse jogo, tá? Esse jogo se chama Carrier Air Wing. Ele foi fabricado e desenvolvido, né? A placa foi fabricada e o jogo foi desenvolvido, o software, pela Capcom em 1992. E essa imagem que vocês estão vendo na tela é o que sai daquela placa quando ela está ligada num gabinete com tela e joysticks. Para emular essa placa, a gente tem no Mami código-fonte descrevendo as características da máquina. Então, se você olhar ali, você vai ver que ele tem uma macro, Machine Configuration Start. F-Crash é o nome de um outro jogo, é porque, na verdade, essas placas costumavam ser feitas para vários jogos. Então, tinha uma meia dúzia, 10 jogos que rodavam na mesma placa. Era como uma plataforma de desenvolvimento para uma série de jogos, e aí, com base nessa família de jogos, os desenvolvedores davam feedback para a equipe de hardware, que desenvolvia uma segunda versão da plataforma, onde eram feitos mais jogos. Né? Então, F-Crash é um outro jogo, se não me engano, Final Crash, ou alguma coisa assim, mas que tem o mesmo hardware. Tá? Então, esse é o nome dessa placa. E ali ele está dizendo que ele tem uma CPU, M68000, é o Motorola 68000, que é o processador principal, muito famoso nessa época em máquinas de arcade. Aí ele tem mapas de memória, dizendo cada endereço de memória, qual é o dispositivo de hardware que está mapeado em cada endereço de memória. Por exemplo, em tal endereço, quando você manda um byte para lá, na verdade aquilo é um comando para configurar qual é a nota, a frequência, amplitude, timbre de uma nota que vai tocar num chip de som. E outros endereços de memória podem estar mapeados para chips de vídeo. Então, se você escreve naqueles endereços, você está determinando qual íconezinho vai aparecer em qual posição da tela. Né? Então, tem vários dispositivos de hardware mapeados no barramento de endereços do processador, e é isso que esse Program Map define, e assim por diante. E aí pode ver que ele tem uma segunda CPU aqui, um Z80 a 24 MHz dividido por 6. Isso aqui é a frequência de operação desse processador, e ele é áudio CPU, é o processador que toma conta só de tocar música. Então, enquanto o processador principal está fazendo toda a lógica do jogo, a música, que é uma coisa mais enfadonha, de o tempo todo estar verificando, está na hora de tocar uma nota ou não, fica a cargo desse processador secundário. Tá? Eu costumo brincar que a gente pode dizer que essa máquina é dual core, porque ela tem 2 processadores, mas é de 92, né? E assim por diante. Pode ver que aqui embaixo ele tem algumas características da frequência, 60 Hz de vídeo, uma tela de 60 Hz, quantos pixels tem, paleta de cores, etc. Né? Então, é basicamente isso que a gente tem no código-fonte do Mami, uma descrição fatual de quais são as características técnicas de uma máquina. E uma vez que você tem essa descrição, a partir dessa descrição, o Mami roda os vários emuladorzinhos. Então, na verdade, existe um emulador de Motorola 68000 no Mami, que ele é compartilhado por todas as placas que usem um 68000. Qualquer placa que você tiver no Mami que precisa
de um processador 108.000, ele vai usar aquele emuladorzinho. Se tiver dois processadores Z80, por exemplo, ele vai rodar 2 vezes o módulo de emulação dos 80 com 2 programas distintos. Ele toma conta de criar um ambiente de execução duplicado para dois processadores. Então ele faz toda essa cola e roda e cria um ambiente de execução, e aí o resultado é isso que vocês viram ali. Eu devo ter ele aqui. Bom, esse é o MAME rodando com os arquivos executáveis daquele jogo, emulando aquela placa. Tá? Eu não sei se tem som. Ele vai começar a fazer barulho daqui a pouco. Talvez muito alto. Tá. Bom, então eu estou cometendo uma blasfêmia, né? Eu estou rodando um software proprietário em cima de um emulador livre no FISNA. Isso me traz a questão de... Eu comecei essa palestra dizendo que eu sou um ativista de software livre que usa o sistema operacional 100% livre. E agora eu estou rodando um software proprietário no telão. Eu preciso me explicar. Tá. A questão é software livre isso ou não? O MAME começou a ser desenvolvido 18 anos atrás. E ele começou a ser desenvolvido usando a licença GPL com uma cláusula extra que proíbe o uso comercial. E também uma outra licença completamente diferente que proíbe um monte de coisa. Então, o MAME era distribuído sobre esse termo de licenciamento esquisito que, por critério nenhum, pode ser considerado software livre. Na prática, você tem acesso ao código-fonte, mas uma das coisas que não podia fazer era o uso comercial. Recentemente, depois de 18 anos de desenvolvimento, finalmente está acontecendo um esforço de relicenciamento do MAME. Então, o MAME está migrando para um conjunto, na verdade, de licenças. Cada trecho do código é escrito por um hacker diferente, então cada um opta por uma licença, de modo que, pelo menos, são licenças compatíveis entre si, e o MAME está nesse processo de relicenciamento. Então, exatamente nesse momento ainda não é software livre, mas dentro de alguns meses, provavelmente o próximo, ou daqui 2 releases, eu não tenho certeza do tempo, mas deve ser alguns meses para ser feito um release 100% livre. A versão que está no GitHub, no momento, tem grande parte do código já com a licença trocada. O que vai acontecer, e por que demora esse processo? Esse processo demora porque são centenas de contribuidores ao longo de quase 20 anos. Então, todos eles precisam autorizar a mudança da licença. E, obviamente, alguns não se conseguem entrar em contato mais. Então, o que se faz é tentar entrar em contato e pegar a autorização de todo mundo. Existe o risco de alguém nunca responder. Nesse caso, a gente pode remover aquele trecho de código e deixar de distribuir. No caso do MAME, não é tão catastrófico, porque grande parte do volume de código que a gente tem no MAME é de drivers específicos, de placas específicas. Então, se isso acontecer, provavelmente, por algum tempo, a gente não vai ter a emulação de alguns dispositivos. O mais problemático seria se contribuidores do core do emulador realmente sumissem, porque aí o core realmente todo mundo depende daquilo, né?
Eu não sei, eu não estou acompanhando de próximo esse processo, então eu não sei exatamente como isso está sendo feito, mas aparentemente já está num grau bastante avançado, rumo à próxima release, provavelmente já ter isso tudo acertado com uma licença 100% livre, e acabou parte do problema, né? Porque além do código do emulador, tem os arquivos executáveis dos jogos, que naturalmente a gente nunca vai ter o código-fonte disso. Exceto na raridade de algum desenvolvedor daquela época falar, eu tenho aqui um disquete, eu tenho os direitos sobre isso, eu quero publicar como software livre, que às vezes acontece. O desenvolvedor do Prince of Persia para Apple II publicou o código-fonte do Prince of Persia para Apple II, não sob termos livres, né? Tem isso também. Mas, enfim, eu acho que é extremamente improvável que isso aconteça, e não é o ponto aqui. O ponto é, como eu, ativista de software livre, posso tolerar trabalhar com esses softwares proprietários, e o que isso tem a ver? Na minha concepção, o MAMI é uma forma de biblioteca de conhecimento sobre eletrônica. A quantidade de informação técnica, de fatos mesmo, que estão contidos e organizados no código-fonte do MAMI, é de um valor, mesmo que você nunca execute aquele código. O simples fato de você ler o código-fonte já é um benefício muito grande para o aprendizado de computação e para a preservação histórica dessas máquinas. Tá? Em muitos casos, é o único registro que a gente tem sobre características técnicas de máquinas antigas. De certa forma, parece até arqueologia eletrônica, né? É uma forma da gente preservar um pedaço dessa história. Então, esse é o paradoxo, né? Eu fiz um slide para isso, e só agora que eu terminei de falar eu mostrei o slide. Mas está aí. O Internet Archive é um site que ele tem distribuído esses arquivos executáveis das máquinas de fliperama como um artefato histórico. Tá? Então, por mais que exista a possibilidade da cópia desses arquivos ser considerada infração de direitos autorais, o Internet Archive aparentemente tem um entendimento de que, para o propósito de preservação histórica, eles cumprem o papel deles, guardando uma cópia lá de dezenas e dezenas de gigabytes de arquivos, de ROMs, de máquinas antigas como essas. Tá? Um outro projeto que eu queria contar para vocês, que é similar ao MAMI, é um projeto chamado MES. Originalmente, o MAMI era focado apenas em máquinas de fliperama. Então, emular todas as máquinas de fliperama existentes para preservar a história da indústria de videogame. O MES, ele é um emulador que chama Multi-Emulator Subsystem, mas também significa bagunça, né? Ele é todo o resto. Então, existem outros tipos de equipamento eletrônico que também usam os mesmos chips que eram usados em máquinas de fliperama. Emular outros dispositivos eletrônicos pode ser interessante, pelas mesmas razões ou por outras razões. Então, algumas pessoas entusiastas de emulação resolveram fazer esse projeto MES, que é basicamente usar o código-fonte do MAMI como ponto de partida para emular outras coisas. Eu posso mostrar alguns exemplos de hardware, tanto hardware livre quanto hardware não livre, que são emulados pelo MES. Tá? Então, aqui, eu acho que, deixa eu ver, alguns desses fui eu que fiz a emulação. Aí, claro, os emuladores estão incompletos no momento. A gente emula o que a gente consegue, o que a gente não consegue fica em aberto para qualquer outra pessoa ou nós mesmos no futuro continuarmos investigando e aprimorando a emulação. Tá? Então, é muito comum no MAMI e no MES também você ter placas com emulação parcial. Mas é porque realmente envolve engenharia reversa, então é necessário estudar e descobrir as coisas para fazer a emulação. Tá? Então, um dos emuladores que eu escrevi, por esse contato que eu tenho com impressão 3D, naturalmente eu me interesso por isso. E eu tinha uma máquina dessas, uma Replicator 1, que é uma impressora 3D de hardware livre,
Hoje em dia, as máquinas da MakerBot não são mais hardware livre, mas nessa época, a Replicator 1 é um exemplo de hardware livre, e o firmware dela, basicamente, é código rodando em uma placa parecida com o Arduino. Usa um chip da Atmega, da Atmel, chamado ATmega. E eu escrevi um trecho da emulação disso. Um trecho, o que eu quero dizer? Um trecho, eu posso até mostrar aqui. Vamos rodar... Bom, rodando o emulador, ele diz que isso é a emulação da Replicator 1 Desktop 3D Printer de 2012, da MakerBot. Ele diz o nome do driver, e isso é muito interessante. Acho que talvez vocês não consigam ver ali, mas nessa janelinha que aparece para o usuário, aparece o nome de um arquivo do código-fonte do programa. Eu acho que são raros os casos onde o próprio programa, durante sua execução, mostra o nome de um arquivo do código-fonte dele. Isso representa, é sutil, mas representa essa característica do MAME de ser documentação. O código-fonte do programa é algo útil do programa, e não só o programa em si. Ler o código-fonte do programa é útil. Então, quando você roda um emulador no MAME, ele te diz qual é o arquivo do código que você tem que ler para ver os detalhes técnicos dessa emulação que vai ser executada aqui. Tá? Então, ele está dizendo lá, replicator.c é o arquivo onde está a estrutura dessa máquina. A CPU é um ATmega 1280, rodando a 16 MHz. O som é um speaker com a saída vindo de um DAC, DAC significa Digital Analog Converter. Então, é a conversão de dados digitais em níveis de tensão, é um sinal analógico. Tá? Então, basicamente, bits do processador vão pulsar para gerar um som no speaker. Tá? E o vídeo tem uma resolução de 120 pixels por 36 pixels. Esse vídeo é aquela telinha que está na frente da impressora 3D. Então, a gente pode ver quais são as mensagens que aparecem na impressora 3D quando você liga ela. Então, eu vou rodar aqui e, quando roda o emulador, aparece ali, ó, Welcome, I'm the Replicator. Pressione o botão M para começar. Essa é a mensagem que você veria se você pegasse uma impressora 3D Replicator 1, direto da caixa, como veio da fábrica, e ligasse ela. Porque aí ela diz que vai precisar passar por um processo de calibração. Então, tem um tutorialzinho aqui, um wizard de calibração da máquina. E, no momento, a emulação para por aqui. O que falta ser emulado nesse driver aqui? Falta ser emulado os sinais que vão para os motores de passo, para fazer a movimentação dos motores. Falta emular o painelzinho com os botões, para você poder navegar por esse tutorial. M é o botão do meio. Aí ele tem uma seta para cima, para baixo, esquerda, direita. Então, falta emular esse tecladinho e aí poder interagir. E, claro, seria muito interessante abrir uma cena 3D com a máquina em 3D se mexendo. Mas isso o MAME não faz ainda. Isso é uma coisa assim, que eu gostaria de ver para o futuro. Uma arquitetura de modelos 3D para representar coisas físicas e robóticas, né? Coisas com movimento. Porque o MAME originalmente foi feito para emular arcades, então é muito focado em emular telas com imagens, né? Vídeo e som. Mas coisas físicas, ainda o suporte é um pouco precário. Então, o MES seria o lugar natural para ser feito esse desenvolvimento. Entretanto, essa distinção entre MAME, arcades, e MES, todo o resto, é uma distinção que não existe mais. Recentemente, acho que mês passado, os dois projetos se uniram e hoje, se você baixar o MAME, vai vir o MES junto, porque é a mesma coisa, num executável só, os projetos finalmente se uniram. Né? Um nasceu do outro, foram desenvolvidos em paralelo, fazendo sincronismo de tempo em tempo entre as bases de código-fonte. Depois foram unidos em um único repositório de código, mas fazendo releases individuais, né? Um executável do MAME e um executável do MES como coisas distintas. E agora, finalmente, eles estão fazendo um release onde o arquivo executável já contém tudo. Isso tem um valor simbólico também, porque essa ideia de preservar hardware antigo é uma ideia que não é muito clara para a maioria dos usuários do MAME, porque parece ser apenas uma forma de jogar videogame de graça. Então,
trazer a emulação de dispositivos como uma impressora 3D ou, como eu tenho 10 minutos, eu provavelmente não vou mostrar o resto, mas a gente emula também um videogame de hardware livre, o UziBox, né? É um kit que você pode montar. Então, emular esse tipo de coisa, emular um terminal como... Esse terminalzinho aqui é um daqueles telefones para surdo. Então, você digita nele e ele modula os dados como som, e aí você coloca no gancho, no orelhão, provavelmente, e aí a pessoa no outro lado da linha vai ter algo similar, e aparece no display o que você está digitando. É um modem com um teclado, né? É um telefone para surdo. Então, esse aqui foi um dos que eu comecei a emular também. No momento, só o display funciona e o teclado está pela metade. Ter esse tipo de coisa ajuda a passar essa mensagem de que não é só sobre jogar videogames, é sobre entender eletrônica e preservar a história da computação, não só da computação e não só dos arcades, né, de tudo que é eletrônica digital. Outros exemplos de coisas que são emuladas pelo MES são computadores antigos como Commodore 64, Apple II, etc., o MSX e assim por diante, e inclusive todas as versões. Então, se teve um MSX fabricado pela Gradiente, aqui o Expert, DD+, tem lá a BIOS daquele sistema da Gradiente. Aí tem o MSX que foi fabricado pela Philips, tem o MSX árabe, tem um que inclusive, se não me engano, tem um MSX árabe que vem junto com um Mega Drive numa coisa só, tem entrada para os 2 cartuchos, é uma coisa doida, e está lá, entendeu? Então, essas coisas são uma forma de documentar a eletrônica. Bom, com isso eu abro para perguntas. Obrigado. Olá. Eu queria saber se existe esforço da comunidade do MAMI em procurar os desenvolvedores dos softwares que rodavam nessas coisas para pedir também que os softwares, além dos hardwares, sejam abertos. E que obstáculos vai ter para isso? Separação dos copyrights, dos códigos, dos trademarks, das coisas, tipo, são coisas diferentes. O MAMI não distribui ROMs. As ROMs o MAMI não faz distribuição de ROMs. O Internet Archive faz distribuição de ROMs e o Internet Archive compra essa briga, aparentemente. Mas o MAMI se foca só em distribuição do código da emulação em si. Se existe ou não contato com os desenvolvedores originais dos jogos, eu não sei dizer. Eu tenho contato com alguns, mas nada que vá levar à publicação de um código-fonte. É uma questão bem complicada porque passa por contratos de encomenda na época, que ainda são válidos, da propriedade dos direitos autorais desses jogos, né? Então, é algo que às vezes acontece, mas é extremamente raro, infelizmente. Aqui, uma pergunta. Uma questão assim, até meio conceitual do que tu falou, em relação a essa restrição de não querer usar um software proprietário, mas, por outro lado, tu está pegando um hardware existente e tu está emulando esse hardware para rodar aquele software proprietário, né? Nesse sentido, não faria sentido, não sei se existe um movimento, talvez. Alô? De talvez usar esse hardware existente, esse hardware antigo, essa placa que tu tem aí, e escrever um software diferente, um jogo diferente, ou seja, aproveitar esse hardware legado que já existe com um software livre para um outro uso, talvez? Sim, eu não tenho isso aqui agora. Eu acho que eu tenho eu acho que eu posso mostrar sim. Talvez eu não vá conseguir mostrar funcionando, mas eu acho que eu tenho uma foto disso. Oi, tudo bem?
é o próximo? Diego, não? Qual é o arquivo? Pois é, eu vi agora ali, cheio de criança. E como é que é? Eu não conhecia, é a primeira vez. Bom, essa aqui foi minha apresentação do ano passado aqui no Fizzly, Tá, e como é que onde eu mostrei um caso desses. Essa é uma placa da Capcom, de 1985, que é emulada no MAME. Originalmente rodava o jogo Gunsmoke. Tem aqui os processadores, detalhes técnicos, etc. Essas 3 ROMs são onde fica o código do jogo em si. Eu analisei o código-fonte do MAME, desse jogo, entendi como funciona e escrevi em Assembly 1080, só o bootloader em Assembly 1080 e o resto em C, com um compilador, um cross-compiler de C para as 80. E compilei ROMs minhas, com código meu, escrito do zero, livre. O código está no GitHub. E eu fiz um pequeno jogo, incompleto até o momento, mas é uma prova de conceito, justamente disso que você falou, de rodar código novo nessas placas antigas. Então eu uso um gravador de EPROM, como esse aqui, removo os chips da placa, coloco o chip no gravador de EPROM e pela USB envio a imagem. Ah, meu Deus, não tenho aqui. Isso aqui é um personagem de um amigo nosso, grafiteiro lá de São Paulo, e a gente resolveu fazer uma homenagem e fazer um joguinho com esse jacaré. E a gente usou esse jacaré, mas eu não tenho uma imagem dele funcionando aqui. Basicamente a gente fez um jogo da cobrinha com isso aqui. Deixa eu pegar o URL. Eu não sei, tem acesso à internet aqui? Pronto. Bom, isso aqui é um exemplo daquele jogo que eu falei rodando no MAME. Isso é 100% software livre. Ali do lado tem as imagens desenhadas no GIMP. Aí eu tenho um arquivo Makefile que compila as imagens do GIMP nos arquivos da estrutura de dados necessária para as ROMs de gráficos. E parte do gráfico ali é do jogo original, que fica rolando ali, é um jogo de faroeste. E parte do gráfico em cima é a lógica do jogo. Pode ver que está incompleto, né? A cobra passa, o jacaré passa em cima dele mesmo. E tem uma hora que ele anda para o lado direito, se não me engano, porque isso aqui é uma tela deitada de lado. Então, do lado esquerdo é o topo da memória de vídeo, os endereços menores da memória de vídeo. Conforme você vai descendo, vai aumentando. E se você sai para o lado de lá, você acessa uma outra região da memória de vídeo, que é onde ele configura as cores dos caracteres. Então, ele está desenhando em cima das cores. Por isso que fica aquela coisa esquisita. E aí, agora eu voltei para a área de memória que eu podia. Eu não coloquei os testes de fronteiras, então é até legal para mostrar essas coisas, mas um jogo final não seria assim, né? Enfim. E não tem som, não tem nada. É só uma prova de conceito, mas essa é a resposta para a sua pergunta. Mais alguém? Ok? Tá. Muito obrigado, gente. Até logo.